Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário com Visão Parlamentar, agora 9 horas e 22 minutos. Agora há pouco nós vimos o deputado Cristiano Silveira, ele não abriu a Comissão de Direitos Humanos, a reunião, porque não havia presença de pelo menos 3 deputados titulares. Ele está aqui com a gente agora para conversar sobre alguns assuntos que têm destaque no momento atual. Um deles é a PEC 241, que está em análise no Congresso Nacional. Ela foi votada ontem à noite, em segundo turno pela Câmara, agora vai para o Senado, também em 2 turnos. Essa PEC prevê que ela faz uma limitação nos gastos do governo federal. Pelo texto aprovado, né, se for mantido também no Senado, o governo só vai poder gastar aquilo que foi investido no ano anterior, mas mais a correção pela inflação. Uma das grandes polêmicas é em relação a setores sociais, como a saúde e a educação. Deputado, bom dia. Por que há esse questionamento, especialmente com relação à saúde e educação? Bom dia, Milton. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Olha, a PEC 241, o governo está tentando criar uma marca para esse projeto, como se fosse controle de gasto, como se fosse para ter uma gestão mais eficiente. Não se trata disso. A PEC 241 ela vai colocar a conta da crise no bolso do trabalhador e dos mais pobres. O que ela prevê? Ela prevê o congelamento, e eles chamam de gasto, eu prefiro chamar de investimento, em áreas como saúde e educação para os próximos 20 anos. Se a gente for considerar o crescimento demográfico da população nos próximos 20 anos, mais combinado com a inflação, você vai perceber que o governo coloca por cidadão no nosso país vai diminuir drasticamente frente ao que nós temos hoje. A pergunta é, a saúde vai bem? A educação vai bem? Com qualquer gestor que você conversar, seja prefeito, seja secretário de saúde, ele vai dizer que o dinheiro não é suficiente, ele vai dizer que o dinheiro não está dando. E como nós vamos congelar, então, os investimentos para essas áreas nos próximos 20 anos, né, e resolver o problema da demanda da população? Eu acho que se o governo propõe equilibrar a conta, você tem 2 formas de equilibrar a conta. Tá certo, você faz a gestão dos seus gastos, mas também você busca novas receitas. Como que o governo pode, por exemplo, buscar novas receitas? Taxando grandes fortunas, combatendo a sonegação, que a sonegação hoje, ela consome mais dinheiro do que a própria corrupção que nós estamos vendo aí nos telejornais. Pode, por exemplo, propor a recriação da CPMF. É isso mesmo, o cidadão ele fica bravo, né? Não, mas mais impostos. Eu acho que se o governo, por exemplo, desonerar a carga tributária em alguns setores, por exemplo, como o imposto de renda, e recriar a CPMF, ainda com uma alíquota menor, ele vai ter mais dinheiro no caixa do que ele tem hoje. Por quê? Porque a CPMF o camarada não consegue sonegar, ele não consegue desviar recursos. Então, são algumas propostas que a gente apresenta que o governo poderia ter uma nova receita sem impactar na vida, no cotidiano, agravando ainda mais a crise, e, por outro lado, sem que congele investimento essencial para os mais pobres nesse país. A gente tem visto muitos protestos no Brasil inteiro, aqui na Assembleia mesmo tem ocorrido alguns. O governo conseguiu aprovar na Câmara, inclusive com uma margem de sobra, né? Era necessário 300 e poucos votos, ele teve no primeiro turno cerca de 370, 365 por aí, no segundo turno uns 7 votos a menos, mas teve uma folga ali. Qual a expectativa em relação a essa votação no Senado, deputado? Olha, eu acho que a sociedade ela tem que continuar mobilizada. Vocês não estão vendo na TV, nos grandes veículos de comunicação, até mesmo porque o governo fez uma grande bondade, né? Ele fala em reduzir gasto, mas ele aumentou em 100, 200, 300, 1.000 tantos % os investimentos em publicidade nos grandes veículos de comunicação. Sem falar do judiciário, né? Que já também fez uma grande bondade bilionária lá no judiciário e está dizendo que tem que cortar custo, mas nessas áreas ele não corta. E você não vai ver nos grandes veículos, mas nas redes sociais nós estamos vendo escolas, universidades por todo o Brasil sendo ocupada, manifestações contra a aprovação da PEC, e eu acredito que essas mobilizações vão ganhar mais força nos próximos dias até a votação no Senado. A sociedade e os movimentos sociais continuarão organizados contra essa PEC. Se os senadores tiverem um pingo de juízo e sensibilidade social, eles vão rever, pelo menos naquele destaque que a bancada do PT tentou apresentar na votação de ontem, que é retirando a saúde e educação da proposta da PEC. Eu acho que se o governo apresentasse a PEC e falar, mas pelo menos saúde e educação nós vamos retirar, vamos fazer um destaque que esse não inclui nesse congelamento de 20 anos, nós teríamos uma medida que eu não vou dizer que é ideal, mas ela já seria mais ponderada e razoável para a gente poder estar trabalhando nesse sentido. Só para você ter uma ideia, Milton, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo. Se a PEC tivesse sido implementada nos últimos 15 anos, sabe quanto seria o salário mínimo hoje? R$ 400 e não R$ 880. Nós sabemos que a política de recomposição do salário mínimo, por exemplo, e você trabalhador assalariado, você tem que saber disso, a política de recomposição do salário mínimo foi uma grande medida para poder fazer inclusão social e retomar a economia no Brasil nos últimos anos. As
pessoas têm que parar de achar que o que está acontecendo no nosso país é uma briguinha do Temer com a Dilma, com o Lula, com o Renan, que esse povo tudo lá em Brasília. O que está acontecendo no nosso país é disputa de classe. Vê se tem algum empresário reclamando da PEC 241, mas trabalhador tem. Ok, só uma informação, foram 366 votos na primeira votação e 359 na segunda, né? 7 votos a menos, talvez alguns deputados que votaram a favor foram contrários, né? Sensibilizaram, né? Nesse segundo turno. Outro assunto, deputado, é um projeto de lei que o senhor apresentou aqui na casa, ele prevê o aumento do efetivo de mulheres nas forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar e também nos bombeiros. Por quê? Olha só, eu entendo que se nós vivemos numa sociedade que mais da metade são de mulheres e que nós estamos debatendo no século XXI a inclusão social das mulheres, a equidade de gênero, não é possível que, por exemplo, num espaço tão importante como nas forças de segurança e nas forças policiais, a gente tenha um efetivo, por exemplo, no caso das praças, soldados, cabos, sargento, não mais do que 10% de mulheres. Quando o projeto de lei que estabelece o efetivo para até 2019 em Minas Gerais, por exemplo, da polícia, ele estabelece que nos concursos serão destinados 10% das vagas para as mulheres, eu acredito que nós não estamos promovendo equidade de gênero. Hoje, para você ter uma ideia, no caso das oficiais, nós temos mais de 20% de mulheres, porque para essa progressão não se aplica. Então, eu creio que nós temos plena capacidade de ter nas nossas forças, Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, pelo menos 50% de mulheres, não é isso? Que é a representação da estratificação social que nós temos. Alguém vai dizer o seguinte, mas para atuar com um bandido, no momento que exige mais força, a mulher dá conta sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu sou homem, se você pegar uma mulher na minha faixa de idade, mas que foi treinada nas forças policiais, eu tenho certeza que no momento de confronto pela técnica, ela conseguirá ter resultado muito melhor do que eu, que não tenho treinamento para isso. E quero dizer mais, a letalidade, por exemplo, da arma de fogo, ela é a mesma para quem puxa o gatilho, seja homem, seja mulher. Então, eu acho que nós temos que desconstruir esta cultura machista que existe hoje nas nossas corporações para podermos promover esta equidade. É claro que eu sei que não é um debate fácil, Hamilton. Eu não vou conseguir convencer o governo de maneira fácil e tenho certeza que boa parte dos parlamentares na casa. Mas eu acho importante que, através do nosso projeto de lei, a gente promova o debate aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, para terminar, com relação ao assunto que ontem o plenário da Assembleia recebeu, foi encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de autorização da Assembleia para abrir ou não um processo contra o governador Fernando Pimentel. Qual a expectativa em relação a esse assunto? Bom, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma medida correta. O Poder Legislativo precisa ser ouvido quanto à abertura ou não de processo de investigação. O que se está se debatendo? Se deve a Assembleia autorizar ou não que o governador seja investigado pelo processo, pela Operação Acrônimo, né, que é a operação que investiga se houve o cometimento de crime por parte do governador. Esse processo ele está em curso, ele ainda não tem uma decisão. O governador está apresentando a sua defesa, fazendo a defesa dentro dos termos da ação. Então, o que a Assembleia vai discutir se ele deve ser aberto, autorizada essa investigação, que pode ter como consequência o seu afastamento. O que a Casa vai discutir agora, ontem foi lido aqui no plenário, qual será o rito adotado dentro do nosso regimento, combinado com o regimento da Câmara dos Deputados Federais, da Constituição, qual o rito a ser adotado, as etapas a serem adotadas para o julgamento, né, aqui em plenário, deste requerimento para que seja autorizada a investigação contra o governador. Importante lembrar que no passado a Assembleia Legislativa já discutiu matéria semelhante, que nós chamamos de casos de crime comum, que foi na época do governador Itamar Franco, que a Assembleia não deu esta autorização, né? Este requerimento nem chegou a ser julgado. Então eu particularmente entendo que, como o governador não cometeu nenhum crime no exercício do seu mandato, como o governador está sendo investigado por um crime que teria sido cometido à época enquanto ministro, que não foi provado ainda, ele volta a dizer, ele está apresentando sua defesa, não tem sentença sobre isso. Eu acho que hoje, neste momento, seria temerário a abertura do processo que culminaria no seu afastamento. Reproduziríamos algo que estamos vendo no Brasil, que está tendo impactos muito negativos, que foi o golpe, né? Há uma estimativa de prazo para esse processo andar e ser concluído aqui na Casa? O relator, ele solicita que a Casa analise este requerimento num prazo de até 30 dias. A partir do momento que nós definirmos o rito, porque o que eu quero dizer é o seguinte, que o regimento da Casa não prevê algumas situações que são necessárias para o rito e remete então para que a gente faça por analogia com os ritos da Câmara dos Deputados.
Nós temos uma comissão de deputados que irão a Brasília conversar com o presidente da Câmara, com a sua equipe, e estabelecer o rito. Se este rito couber dentro deste prazo que o ministro ele solicita no comunicado que enviou a esta casa, nós poderemos tratar dentro desse prazo. Caso contrário, a Assembleia poderá requerer um prazo maior, não é isso? Um prazo maior para análise do processo, até mesmo para que todos os parlamentares tenham conhecimento da ação. Eu acho que mais do que se abre ou não abre, nós temos que fundamentar o nosso posicionamento e o presidente vai distribuir para todos os parlamentares o conteúdo da ação que o governador responde. Então, o prazo poderá ser estendido caso seja necessário dentro do estabelecimento dos ritos. Deputado, obrigado pela entrevista. Obrigado, Hamilton, estou à disposição. Ok, conversamos então com o deputado Cristiano Silveira, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, assuntos como a PEC 241, o pedido do STJ em relação a processo, a abertura ou não de processo contra o governador e também um projeto de autoria dele que prevê o aumento do efetivo de mulheres na Polícia Civil, Militar e também nos Bombeiros. Agora 9h33, encerramos mais uma edição do Visão Parlamentar. Continue com a nossa programação. TV Assembleia Política ao Vivo, transparência no ar.